Uma boa noite a todos os queridos amigos. Nós estamos aqui ao vivo com os nossos queridos colegas. Lamentamos um pequeno problema de caráter técnico aqui no início da nossa transmissão, mas vocês são muito bem-vindos. Obrigado porque vocês permaneceram firmes aí. Nós já estamos começando. O nosso palestrante já está junto conosco daqui mais uns segundos e nós temos a honra de receber a todos vocês com muito carinho. Vocês são muito bem-vindos para a nossa live dessa noite, que estaremos partilhando com vocês no nosso canal. Eu estou aqui aguardando ainda o nosso querido palestrante, estará entrando aqui conosco. E aí já está ele, pastor Oscar. Muito bem-vindo, pastor Oscar, à nossa live. Tivemos aqui, mais uma vez, aos queridos internautas, tivemos um pequeno detalhe técnico que foi já solucionado. Agradecemos aí ao pastor Eliazar, que nos ajudou nessa solução técnica aí. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Vocês podem partilhar aí os contatos dessa live. Será uma live muito importante que nós preparamos para vocês nessa noite, com a presença ilustre de um colega de ministério, foi nosso aluno aqui no NASP e, por incrível que pareça, foi aluno meu, né, pastor Oscar? Grandes momentos que passamos juntos em sala de aula. Eu queria, sem mais delongas, apresentá-lo a todos e nós vamos já introduzir a nossa live. Estamos um pouco atrasados, peço a compreensão de todos. O pastor Oscar Pereira Lopes, ele é alagoano de Maceió, que é conhecido como o Paraíso das Águas. Ele é casado com a professora Roberta e eles possuem 2 filhos, o Benjamin, de 3 anos, o Davi, de 1 ano. O pastor Oscar se formou aqui no NASP, em teologia, no ano de 2011, e depois ele iniciou o programa de mestrado, vindo a concluí-lo no ano de 2012, aqui também no nosso UNASP. E ele iniciou o seu ministério como capelão no Colégio de Maceió, e, na sequência, ele assumiu o seu primeiro distrito pastoral em Alagoas. E, desde 2016, o pastor Oscar serve na missão Bahia Sudoeste, onde atualmente atua como pastor do distrito de Itaquara, cuidando de 14 igrejas. Um grande desafio para você, né, pastor Oscar? Uma alegria recebê-lo aqui, e eu queria agora, seja bem-vindo, pastor Oscar, ao nosso canal, e eu queria agora pedir que todos fechássemos os olhos para nós iniciarmos com uma oração. Vamos orar. Amoroso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome pela bênção de mais um dia em nossa vida. Estamos iniciando essa transmissão ao vivo, temos várias pessoas interessadas em conhecer mais sobre esse assunto do Apocalipse e como interpretá-lo de forma correta, e nós queremos nos colocar em tuas santas mãos, suplicando que estejas conosco com a presença do teu Santo Espírito entre nós, iluminando a nossa mente e, sobretudo, do pastor Oscar, que irá apresentar esse tema de tão grande relevância para todos nós. Nós suplicamos uma bênção também sobre cada participante, sobre cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Pastor Boa noite, Oscar. mestre. Boa noite aos amigos que nos acompanham também pelo YouTube. Eu não quis interromper sua fala, viu, mestre? Mas estamos aqui... Muito bom, pastor, muito bom. Eu vou só aqui introduzir o nosso tema. Pastor Oscar, ele é um amante do livro do Apocalipse, ele é um estudioso, e nessa noite ele irá apresentar o tema que nós já mandamos para vocês, sobre o futurismo e o livro do Apocalipse. Nós temos acompanhado, pastor, ao longo desses últimos tempos, um volume muito grande de pessoas que têm usado de uma certa hermenêutica diferente daquela que nós, adventistas, sempre usamos e interpretamos,
na hora de aplicar a compreensão do livro do Apocalipse. E eu, então, introduzo para você a primeira pergunta dessa noite. Quantas maneiras existem de nós interpretarmos o Apocalipse? Fale para nós um pouquinho sobre esse assunto, por favor. Ok, amigos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Uma boa noite novamente ao pastor Stêncio. Me permitam aqui compartilhar a tela, que vai ser útil. Então, que quanto mais Por sentido favor. isso no aprendizado, tanto ele melhora. Por favor. Creio que a tela está projetada, correto? Aí está. Pronto. Eu ouvi certa vez alguém falando que existem tantas interpretações quanto intérpretes no livro do Apocalipse. Então, a verdade Sim. é que existe um mundo, uma infinidade de meios para interpretar o livro do Apocalipse. Agora, no meio dessa diversidade toda, evidentemente, a gente consegue agrupar esse grande número de interpretações. E quando nós classificamos as maneiras de pensar sobre o livro do Apocalipse, a gente pode classificar ou agrupar em 4 principais escolas de interpretação. Então, se chama preterismo. E o preterismo, de maneira bem simplória, significa você colocar os eventos relatados ali no livro do Apocalipse no passado, nos dias do autor bíblico. Então, na verdade, tudo que é relatado no livro do Apocalipse não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com o contexto imediato do escritor, no caso, João, ali na ilha de Patmos, o Império Romano. Esse é o preterismo. Existe uma segunda vertente, chamada de idealismo. O idealismo, ele entende que não existem cumprimentos históricos ao longo da história dos eventos de Apocalipse. A ideia é que o livro do Apocalipse é uma grande peça literária onde existe um simbolismo, uma guerra entre o bem e o mal, e a gente pode extrair algumas lições importantes. Então, ele é irrelevante do ponto de vista histórico. Terceiro ponto de vista e objeto também de nosso estudo nessa noite é o futurismo. O futurismo é o contrário do preterismo. Então, se o preterismo tende a jogar os eventos de Apocalipse para o passado, o futurismo ele tende a colocar os eventos descritos ali, se não todos, pelo menos uma boa parte, para o futuro. E, por fim, nós temos a quarta escola, que é a quarta escola historicista, ou histórico contínuo, que é o meio que nós vamos ver daqui a pouquinho, apresentado e defendido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a ideia é que existem cadeias proféticas e elas vão se cumprindo, tomando cumprimento ao longo da história. Então, o futurismo vai dar a entender que tanto Daniel como o livro do Apocalipse, as literaturas apocalípticas, elas começam nos dias do profeta e vão até o estabelecimento do reino de Deus, ou seja, até o fim, num grande contínuo. São essas 4 escolas de interpretação. Muito bem, muito bem. Dentro desse conjunto de escolas de interpretação, seria interessante nós formularmos uma outra pergunta dentro desse tema. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma visão tradicional sobre como interpretar o livro do Apocalipse, pastor? O que você tem a nos dizer sobre isso? Ok. A gente vai dar um repasse histórico, então, de como o livro do Apocalipse ele foi interpretado ao longo da história. A gente sabe que a raiz do adventismo está no milerismo, o movimento adventista aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo começa ali no movimento iniciado por William Miller. E William Miller ele tem uma abordagem historicista. Eu destaco aqui essa espécie de cartilha que ele elaborou, que ele chamou de 14 regras de interpretação. E o ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o ponto número 13. Das 14 regras, a 13ª é colocada da seguinte maneira. Ele vai discutir como saber se um dado evento histórico tem a ver com a profecia apocalíptica. Então, ele diz que se você não conseguir encaixar aquilo que foi descrito em Apocalipse e isso não tiver relação com o livro, ele diz que, marcado em amarelo aqui,
você deve procurar outro evento ou esperar o seu desenvolvimento futuro. Perdão? Ok. Pois Deus cuida que a história e a profecia concordem. Então, ele entende que se a gente não conseguiu compreender aquele evento histórico a partir das palavras que estão descritas em Apocalipse, nós devemos buscar outros eventos ao longo da história, ou possivelmente nós deveríamos esperar que haja um cumprimento futuro. Além disso, depois do milenismo, o pioneirismo adventista, ele vai manter as mesmas regras de interpretação de William Miller, de Josias Litch também. É interessante notar que, embora as regras de interpretação sejam as mesmas, é muito bom ressaltar que as conclusões são até diferentes. Então, mesmo que você use uma mesma regra de interpretação, as conclusões elas podem ser diferenciadas. No caso aqui do historicismo, ele não é engessado. Ele é uma abordagem, é uma maneira de compreender o livro, a literatura apocalíptica. No entanto, ele pode render vários tipos de interpretação. Eu destaco aqui também no início do pioneirismo adventismo o livro Daniel e Apocalipse, escrito por Urias Smith. Urias Smith ele escreveu esse livro e foi publicado 4 anos depois da organização da igreja, em 1867. E é interessante notar como esse livro ele teve um impacto muito forte, né? Foi o primeiro livro vendido pelos colportores e ele se tornou uma espécie de obra padrão no entendimento do livro do Apocalipse para a igreja adventista daqueles dias. Eu destaco aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a fala de Tiago White. Tiago White ele diz o seguinte: esses pensamentos não são fruto de um cérebro. Essa obra padrão deve estar na biblioteca de todo crente. Quando ele diz que essa obra de Urias Smith, esses pensamentos não são fruto de um cérebro, ele está fazendo referência ao título do livro, está aqui mais clarinho embaixo, Thoughts on Daniel and Revelation, ou seja, pensamentos, considerações sobre Daniel e Apocalipse. Então a ideia é, esse livro não é apenas o pensamento de Urias Smith, é o pensamento de todo o movimento adventista daqueles dias. E ele recomenda esse livro como uma obra padrão que deveria estar à disposição de todo membro adventista. Eu quero destacar também aqui Ellen White. Ellen White ela faz uma forte recomendação sobre esse livro, marcado aqui em amarelo, Daniel e Apocalipse, juntamente com o grande conflito, patriarcas e profetas, e também o desejado de todas as nações. Ele vai falar, ou ela vai falar, sobre o impacto positivo desse livro, sobre essa interpretação do Apocalipse lá na Austrália, onde ela morou por algum tempo, e eu destaco aqui o finalzinho, as 2 últimas frases dizem o seguinte: eu não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Então, Ellen White descreve Deus ajudando o seu povo a compreender o Apocalipse a partir do comentário de Urias Smith, um comentário historicista. Ao longo da história, ele vai descrevendo como as profecias acabaram acontecendo, indo a cabo, ok? Mais adiante, na história da igreja, em 1872, a igreja elabora um primeiro documento que seriam princípios fundamentais para interpretar a Bíblia, de maneira específica também as profecias. Me permitam ler. Diz o seguinte: essa é a história do mundo desde datas especificadas no passado, a ascensão e queda de impérios e a sucessão cronológica de eventos até o estabelecimento do reino eterno de Deus. São delineadas em numerosas grandes cadeias de profecias, e que essas profecias estão agora todas cumpridas, exceto as cenas de encerramento. Então, a visão da igreja naqueles dias é que boa parte das profecias elas foram se cumprindo até aquele período da história, faltavam apenas os eventos escatológicos mais adiante. Nós chegamos, então, até a década de 50. Durante 130 anos, aí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia manteve o padrão historicista na interpretação. E isso aconteceu aqui também no comentário bíblico adventista.
Eu destaco aqui 2 ou 3 tópicos, partes do comentário. No volume 7, que tem a ver com Apocalipse, diz o seguinte: a perspectiva favorecida pelos adventistas do sétimo dia é de que as trombetas retomam, em grande medida, o período da história cristã, abrangido pelas 7 igrejas e pelos 7 selos, enfatizando os acontecimentos políticos e militares mais marcantes desse período. Então, fica muito claro que o comentário bíblico adventista, desde a década de 50, presente até hoje, entende que trombetas, igrejas, selos, eles estão em paralelo e se referem ao mesmo período de tempo, dos dias do profeta até o fim. Nós chegamos, então, até a década de 70. Na década de 70, começaram a surgir algumas divisões de pensamento. Como eu mencionei antes, o historicismo ele era unânime, e depois algumas abordagens preteristas e principalmente futuristas começaram a aparecer. O que a igreja fez? Ela encomendou, então, um grande estudo sobre o Apocalipse e também Daniel. Então, surgiu aqui a série DARCOM, DARCOM que significa Comitê de Daniel e também Apocalipse. Então, esses estudos deram origem a essa coleção de 7 livros, 7 volumes. Os últimos 2 se referem exclusivamente ao livro do Apocalipse, e eles foram publicados entre a década de 80 e a década de 90. Na década de 90, no início, 92, os livros de Apocalipse, eles foram trazidos ao conhecimento da igreja. Eu quero destacar algumas coisas. No penúltimo volume, na página 175, diz assim: adventistas do sétimo dia chegaram à sua interpretação da profecia bíblica empregando os princípios da escola histórica de interpretação profética, às vezes chamada de método historicista ou método histórico contínuo. Primeiro ponto que é colocado pelo comitê da igreja: a igreja sempre utilizou o método historicista. Na página seguinte vai dizer algo mais. Diz: hoje, os adventistas do sétimo dia praticamente estão sós como expoentes do método historicista. E esse aqui é um ponto curioso, porque, na verdade, o historicismo ele não nasce com o adventismo e nem com o milerismo. Na verdade, até os reformadores do século XVI utilizavam o método e interpretavam a Bíblia dessa maneira. Preterismo, futurismo surgem da contra-reforma católica. Então, o ponto é, quando se estudava os livros de Daniel e Apocalipse, e se entendia, por exemplo, que o chifre pequeno era uma referência ao papado, a igreja se sentiu ofendida com isso e buscou, então, desviar o foco. Um foco para o passado, o preterismo, e um foco para o futuro. Você desvia a atenção para o papado, ou seja, o chifre pequeno não vai ser basicamente o papado, vai ser Antíoco Epifânio, ou vai ser o anticristo que virá no final dos tempos. Avançando um pouquinho, aqui diz o seguinte: o DARCOM, que é o Comitê de Daniel e Apocalipse, ele deseja reafirmar à Igreja Mundial a validade, preste bem atenção nisso, da abordagem historicista para esses 2 livros apocalípticos. O comitê a ver como um único método confiável a ser usado. A igreja é a única que mantém, ou praticamente a única que mantém a abordagem historicista. Os reformadores deixaram de lado, indo para o dispensacionalismo, para o futurismo, mas a igreja reafirma na década de 90. Esse é o único método confiável que nós entendemos que deva ser usado na literatura apocalíptica. Fazendo um resumo por questão do tempo, a igreja também na década de 80, ela vota um documento reafirmando o seguinte, última frase: a profecia apocalíptica apresenta o curso da história a partir do tempo do profeta até o fim do mundo. Então a igreja ratifica mais uma vez que essa é a abordagem adventista do sétimo dia. Século 21, onde nós estamos. Tratado de Teologia, e a primeira edição é 2011 na versão em português e 2000 na versão inglesa. Vai dizer o seguinte, na página 884, fala que Apocalipse oferece esboços históricos e que a interpretação do Apocalipse
deve respeitar a extensão cósmica iniciada na própria época dos escritores e que conduz o leitor até o fim. Então, para o tratado de teologia, você interpretar de maneira equilibrada e honesta o livro do Apocalipse tem a ver com respeitar o tempo em que o próprio livro sugere, desde a época do escritor até o fim. Mais 2 pontos aqui. Resumindo, aqui diz que preterismo, que é colocado aqui como perspectiva histórico-crítica, o futurismo, o idealismo, preste bem atenção, não fazem justiça ao propósito dessas composições. Você usar o método idealista, futurista e preterista, segundo o tratado, não é ser justo. Justo com o quê? Com o próprio texto bíblico. Último ponto aqui para a gente ler. A própria forma como a visão é transmitida encaminha nossa mente na direção de um cumprimento historicista. Então, pastor Stencil e amigos, fica muito evidente que ao longo da história, desde o princípio até nos dias atuais, a abordagem tradicional adventista é o historicismo. Excelente, pastor. É muito elucidativo o que você está apresentando. Nós vimos aí a visão de Guilherme Miller, de Urias Smith, de Tiago White, de Ellen White, e depois dos outros estudiosos que vieram a suceder. Eu quero apenas lembrá-lo, você que está nos ouvindo, que esse livro, As Profecias de Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, já está traduzido para o português, se você quiser conhecer o conteúdo. Foi publicado pela Biblioteca dos Pioneiros e você pode adquirir esse material pela internet em português. E esta série também que o pastor fez menção aí, desses livros que foram elaborados pelo Comitê de Daniel e Apocalipse, eles também foram publicados e traduzidos pela Unaspress. Você pode também ter acesso a todo esse conteúdo. E, se você percebeu, o pastor Oscar fez uma menção muito clara sobre a questão da nossa posição como igreja a respeito de como entendemos e como interpretamos o livro do Apocalipse. Nós não praticamos o futurismo e nem praticamos o preterismo. Temos que ser claros aqui, temos que entender que a igreja, ela interpreta o livro do Apocalipse conforme a visão de interpretação historicista, que sempre foi a forma como os livros escatológicos de Daniel e Apocalipse foram interpretados pela Igreja Adventista desde a sua fundação. Tá? Então, isso tem que ficar claro. Pastor Oscar, dentro de tudo que nós estamos falando, e aproveitando essa boa explanação que você fez agora há pouco, eu pergunto a você, nós falamos agora de como interpretar o livro, né? Dá-nos a entender que o livro do Apocalipse ele foi escrito assim, né, de forma meio fragmentada. Mas será que nós podemos encontrar uma estrutura no livro do Apocalipse? Para um leitor, é possível ele encontrar essa estrutura ao ele estudar, ao ele analisar o conteúdo do livro? Ok. Quando a gente tem uma leitura inicial do livro do Apocalipse, a gente tem uma visão de um livro muito confuso. Meu primeiro contato com o livro do Apocalipse foi uma linguagem assim muito confusa. Eu imagino que você tenha tido essa mesma experiência. Só que quando nós temos uma ideia de que o livro do Apocalipse ele tem uma estrutura, a gente percebe que de um livro confuso ele se torna um dos livros mais organizados de toda a Bíblia. E essa aqui é a estrutura proposta na década de 70 por Kenneth Strand, um estudioso da igreja. Ele foi pioneiro nessa questão e ele apresenta uma estrutura quiástica. Você observa aqui na tela que a estrutura do livro do Apocalipse ela é dividida em 2 partes. Existe uma primeira parte histórica, marquei aqui em laranja, e uma segunda parte escatológica, que significa eventos que estão ocorrendo ou que ocorrerão, na verdade, no tempo do fim. Você nota que existem vários blocos com temas, com padrões,
e esses temas, eles tendem a se tornar espelhados, repetidos de maneira invertida na segunda parte do livro. Então, quando a gente não leva em consideração a estrutura natural do próprio livro do Apocalipse, ele fica difícil de ser estudado e dá margem a muita imaginação. Você começa a imaginar situações e tentar agregar aos símbolos ali. Me permita apenas exemplificar com o primeiro trecho. Você nota claramente que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, eles têm uma correspondência muito forte, direta, com os 2 últimos capítulos. Então, você vai notar aqui, nessa pequena imagem, que temas, expressões, palavras, ideias que acontecem no início, elas são espelhadas no final. Então, esse é apenas o pequeno trecho. Então, eu reputo que você considerar, por exemplo, a abordagem futurista, significa que você ou desconhece essa estrutura, ou talvez, em alguns casos, é possível constatar que a estrutura ela acaba desafiando a sua própria interpretação e, por isso, muitas vezes, ela é rejeitada. Note que essa estrutura ela não é imposta sobre o livro do Apocalipse. O próprio livro do Apocalipse apresenta de maneira muito clara esses padrões que são repetidos e também são correspondidos. Excelente, pastor. Para nós podermos agora entrar em alguns temas mais específicos dentro do Apocalipse, já agora tentando criar algum grau de interpretação, nós temos percebido recentemente muitos indivíduos, não é, inclusive palestrantes dentro da internet, que estão apresentando algumas leituras relativas à questão dos selos, das trombetas e outros símbolos do Apocalipse de uma forma diferente com que a Igreja Adventista tem interpretado ao longo de sua história. E eu queria trazer aqui à tona o tema dos 7 selos. Qual que é a visão que a Igreja Adventista tem a respeito dos 7 selos? Como é que nós podemos entender e interpretá-los no Apocalipse? Ok. Me permitam, então, explanar essa questão dos 7 selos, utilizando um estudo de caso com essa abordagem futurista. Então, vamos fazer um contraponto entre o futurismo e o historicismo. E a gente vai utilizar a abordagem do pastor Samuel Ramos. Samuel Ramos tem uma abordagem com uma tendência futurista e a gente vai comparar aquilo que ele tem ensinado e como a igreja, de maneira geral, compreende essas temáticas também. Então, sobre os 7 selos, Samuel Ramos, ele entende que os selos se referem às 7 fases do juízo. Que juízo? O juízo celestial que começou em 1844. Então, da perspectiva dele, os 3 últimos selos teriam uma linguagem de juízo. Então, ele raciocina se os 3 últimos selos têm uma linguagem de juízo, os 4 primeiros também têm. Então, observe que, em relação aos 4 primeiros selos, aqueles 4 cavalos coloridos, ele interpreta como grupos de pessoas que vão passar pelo juízo. Por exemplo, o primeiro selo apresenta um cavalo branco, e ele relaciona isso com o povo de Deus em todas as eras. O segundo selo vai falar de um cavalo vermelho, e ele relaciona a um grupo de pessoas, o protestantismo apostatado, ou seja, pessoas que creem no sangue de Cristo, daí o vermelho, mas que rejeitam a sua lei. O terceiro selo, quando fala do cavalo preto, ele relaciona a igreja romana, a igreja católica, e o quarto selo seria um grupo generalizado de pessoas que não aceitaram a Cristo, pessoas de outras religiões ou mesmo ateus. Grupos de pessoas que comparecem diante do juízo. Então, nesse ponto, a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Os selos, eles começam a ser apresentados em Apocalipse a partir do capítulo 6. Mas o problema da interpretação não está no capítulo 6, está no capítulo 5.
Para você entender os selos, você precisa compreender o que é que aconteceu no capítulo 5. Resumindo, o capítulo 4, João tem uma visão do trono de Deus. No capítulo 5, ele tem aquela visão do cordeiro que foi morto e que se aproxima do trono, e ele tem acesso a um livro, um rolo. E esse livro está selado com 7 selos. Samuel Ramos entende que essa cena é uma cena do juízo celestial que começou em 1844. Então, observe, ele entende que se Apocalipse 5 se refere a juízo, Apocalipse 6 em diante são cenas que acontecem após o juízo. Então, os selos são eventos históricos que acontecem depois de 1844. Então, qual é a abordagem dele? A abordagem de Samuel Ramos, ela é sequencial e ela é linear. Então, ele interpreta as 7 igrejas como os períodos históricos. Depois, no capítulo 5, ele entende que o juízo começa e, na sequência, ele observa os selos e, porventura, depois também as trombetas. A gente não vai gastar muito tempo com isso, mas eu creio que o espírito de profecia é muito claro ao relacionar Apocalipse capítulo 5, não com uma cena de juízo, não com 1844, ela relaciona diretamente a entronização de Cristo no ano 31. Então, Jesus Cristo morre, ressuscita, ascende aos céus e acontece uma cerimônia de entronização lá, que também é a inauguração do santuário celestial, aquele compartimento santo, ok? Então, eu recomendo fortemente que depois, o tempo não permite, você possa dar uma olhadinha no livro Desejado de Todas as Nações e a abordagem que ela faz desse evento, tá bom? Samuel Ramos também entende que Apocalipse capítulo 5 seria uma cena de juízo, porque ele vê muita relação com Daniel capítulo 7. Ora, Daniel 7, sem sombra de dúvidas, é uma cena de juízo. Você vai observar que existem muitas semelhanças entre Daniel 7 e Apocalipse 5. Por exemplo, existe o trono, existe um livro, existem testemunhas ao redor daquela cena. Então, na mente de Samuel Ramos, na mente de um intérprete futurista, ele imagina que essa é a cena de juízo. Mas, embora existam muitas semelhanças, as diferenças elas são mais marcantes. Por exemplo, em Daniel 7, os tronos eles foram postos. Já em Apocalipse 4, os tronos já estão lá. Em Daniel 7, existem muitos livros e todos estão abertos. Agora, observe o contraste com Apocalipse capítulo 5, porque diz que, ao invés de muitos livros, existe apenas um. E esse livro ele não está aberto, ele está fechado. Durante todo Apocalipse capítulo 5, o livro permanece fechado, porque são 7 selos e todos os selos precisariam estar quebrados para o livro estar à disposição de leitura. Em Daniel 7 diz que a figura central é o Filho do Homem. Em Apocalipse 5 diz que a figura central é o Cordeiro que foi morto. As diferenças elas são mais marcantes. Então você vai observar que em Apocalipse capítulo 5 não existe qualquer linguagem de juízo. Você só vai notar linguagem de juízo no Apocalipse a partir do capítulo 6, lá pelo verso 9, 10, mais ou menos. Então, você nota que, ao longo de todo o livro do Apocalipse, existe muita linguagem, terminologia de juízo, mas parece que até de maneira intencional, essa linguagem não aparece em Apocalipse capítulo 5. Sem sombra de dúvidas, Apocalipse capítulo 5 não se refere ao juízo celestial, mas à entronização de Cristo. Veja um outro problema aqui na interpretação de Samuel Ramos. Apocalipse capítulo 5, como nós vimos, é a entronização de Cristo. É a vitória de Cristo, o Cordeiro que foi morto. E nós vemos uma outra cena do trono de Deus em Apocalipse capítulo 7. Então, note, os selos eles estão entre 2 cenas do trono de Deus. Uma falando da vitória de Cristo, a outra falando da vitória dos redimidos, do povo que foi resgatado pela vitória. Então, nós percebemos que os selos, eles devem compreender esse período entre a vitória de Cristo e a vitória dos redimidos, ou seja, um cumprimento
historicista e não futurista. A interpretação adventista do sétimo dia, como mencionamos, ela é historicista, mas ela também é recapitulacionista, ou seja, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, não estão numa sequência linear, mas elas estão em paralelo. Talvez você sinta falta aqui das 7 pragas. Lembra quando a gente falou da estrutura do livro, que tem uma parte histórica e uma parte escatológica? Pois bem, igrejas, selos e trombetas estão na parte histórica, e são visões paralelas. E as 7 pragas é uma visão escatológica. Então, é como se o livro do Apocalipse apresentasse toda a história da igreja cristã, retrocedesse, nos selos avança novamente na história cristã, retrocede e nas trombetas apresenta novamente a história da igreja cristã, cada uma dessas visões com um ponto de vista particular, desde o primeiro século até o estabelecimento do trono de Deus. De maneira bem geral, por causa do tempo, o que são os selos? Os selos são eventos históricos que acontecem na Terra como uma resposta àquilo que Deus faz no santuário celestial. A partir do momento em que Cristo é entronizado como legítimo governante dessa terra, ele faz avançar o seu domínio através da pregação do Evangelho. Então, só resumindo, você tem a imagem, por exemplo, dos 4 primeiros selos, quando fala de 4 cavalos. Esses cavalos representando o avanço da pregação do Evangelho e as consequências. De maneira bem rápida, o cavalo branco representa o progresso vitorioso do início da igreja cristã, o cavalo vermelho representa a resistência ao evangelho e o início das perseguições, derramamento de sangue, o cavalo preto vai falar de fome espiritual, decorrente também da rejeição do evangelho, e o cavalo amarelo vai falar sobre a morte espiritual, como consequência última dessa rejeição. Então, a gente não vai ter como destrinchar tudo isso nesse momento, mas aqui a gente tem essa visão. Eu queria só destacar mais uma coisa. Você vai perceber como os selos eles têm um cumprimento historicista quando você compara aquilo que é relatado lá com o discurso de Cristo em Mateus 24 e 25. Você observa grandes e interessantes paralelos. Por exemplo, Cristo começa a relatar o que vai acontecer com a igreja cristã até o fim. Fala que a primeira coisa que vai acontecer é a pregação do evangelho, e nós temos correspondência com o primeiro selo, o cavalo branco. Cristo fala sobre guerras, fomes, pestes e terremotos, e esses símbolos tendem a aparecer do segundo ao quarto selo. Cristo fala sobre um período de grande tribulação e perseguição. No quinto selo, nós temos também o clamor daqueles que foram perseguidos e mortos pelo Evangelho. Cristo fala sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas. Os mesmos elementos aparecem aqui no sexto selo e também um grande terremoto. O retorno de Cristo está relacionado ao sexto selo, o grande dia da ira do Cordeiro, e o julgamento se relaciona ao silêncio no céu. Então, de maneira muito clara, os 7 selos, eles têm um cumprimento ao longo da história e são eventos que são uma resposta à pregação do Evangelho. A gente poderia resumir dessa maneira. Muito bem. Excelente as explicações, pastor Oscar, muito obrigado. Você que está nos ouvindo, você participante da nossa live, se você quiser formular perguntas, por favor, use o chat do YouTube. Você pode ali colocar as suas perguntas. Já recebemos várias perguntas, o Christian já mandou perguntas, outros colegas já mandaram perguntas, e vocês são muito bem-vindos para participarem desse momento. Logo após a explanação, nós faremos um momento de perguntas e respostas com o pastor Oscar aqui, falando sobre esse relevante, importantíssimo tema para os dias que vivemos, que é a compreensão das profecias do livro de Apocalipse. E como que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, compreendemos essas profecias? Como que a Igreja, ao longo da sua história, tem interpretado essas profecias? E nós estamos aqui, nesta noite, fazendo esta revisão, esta análise, e tentando também elucidar alguns pontos que temos observado ao longo desses últimos anos,
de alguns indivíduos que têm apresentado outras visões a respeito do Apocalipse, que não é a visão sustentada pela nossa igreja, a Igreja Adventista. Bom, pastor, você falou agora sobre a questão dos 7 selos. Nós temos ouvido também diferentes interpretações e compreensões quanto à questão das 7 trombetas. E muitas pessoas acabam interpretando esse fenômeno após o fechamento da Porta da Graça, outros trazem para isso antes do fechamento. Você tem uma luz para nos trazer? Qual é a visão que a igreja realmente entende relacionado à compreensão deste símbolo, as 7 trombetas? Ok, mais uma vez a gente vai fazer um estudo de caso, apresentando o pensamento de Samuel Ramos e contrastando com a interpretação historicista. Então, sobre as 7 trombetas, o que é que Samuel Ramos ensina? Ensina que as trombetas, elas acontecem após o fechamento da Porta da Graça e seriam levados a cabo por Satanás. Então, observe que as trombetas, elas são de origem satânica para Samuel Ramos. E ele diz que, pelo fato de existirem punições à terra por parte de Satanás, as pessoas se revoltariam contra Deus, e isso seria uma porta, uma brecha para a aprovação do decreto dominical. É isso que ele ensina. Agora, nós temos alguns problemas aqui. Deixa eu voltar um pouquinho na tela para destacar uma coisa antes. A gente percebe que as trombetas, elas partem de onde? Elas partem do santuário. Então, significa dizer que as trombetas, elas não são de origem satânica, mas de origem divina. É Deus quem está conduzindo esse momento das trombetas. A gente observa algumas outras inconsistências aqui nas trombetas. Eu estou tentando aqui ver a tela, um textinho está aqui encoberto, mas vamos lá. Você vai notar que ele afirma que as trombetas têm a ver com o fechamento da Porta da Graça, ou seja, na visão dele, quando as trombetas estão em ação, não existe oportunidade mais para arrependimento. No entanto, no momento da 6ª trombeta, existe algo interessante. Diz o seguinte, que os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Verso 21 vai afirmar de que nem ainda se arrependeram. Então, a sugestão do texto bíblico é que existe oportunidade para arrependimento. Como é que isso poderia acontecer se a Porta da Graça estivesse fechada? Agora, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, existe algo ainda mais forte. Aqui vai dizer no verso 13 do capítulo 11, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, no momento em que as trombetas estão tocando, juízos estão vindo sobre a terra, existem pessoas que dão glórias a Deus. Isso aqui está em contraste com as 7 pragas, lá em Apocalipse, capítulo 16, creio que lá no verso 9, quando usa uma linguagem parecida, dizendo que não se arrependeram e nem deram glórias a Deus. Então, a ideia é, durante o período das 7 trombetas, evidentemente, textualmente, existe oportunidade para se arrepender, o que não ocorre nas 7 últimas pragas. Aí sim, a Porta da Graça certamente estará fechada. Então, o mesmo problema nós vemos que ocorre, nos 7 selos. Essa tendência de colocar as 7 trombetas depois de 1844 e não como um cumprimento histórico. Nós vemos que as trombetas, elas têm origem em Deus. São juízos da parte de Deus e daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Sobre essa questão do fechamento da Porta da Graça, ele utiliza um texto de Ellen White, quando menciona que Jesus está no Santíssimo e ele arremessa um incensário. E existe um estudo interessante de Ranko Stefanovic, que eu gostaria de brevemente passar para vocês, que refuta essa ideia de que as trombetas têm a ver com o fechamento da Porta da Graça. Aqui está o texto inicial sobre as 7 trombetas. O que você vai perceber nesse trecho?
você vai notar que existe um interlúdio, ou seja, um intervalo, uma pausa. É dado início à visão das trombetas e faz-se uma pausa para explicar-se outra coisa. Você vai notar que o verso 2, a continuidade dele, não é o verso 4. Aliás, não é o verso 3, perdão. É o verso 6. Isso está muito claro. Então, note que entre o verso 3 e o verso 5 existe um intervalo com uma breve explicação sobre o que significam as trombetas. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que existe um pequeno erro de tradução na maior parte das Bíblias. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. As traduções, elas são muito confiáveis, as traduções de sociedades bíblicas. No entanto, toda tradução, ela carrega um pouco também da interpretação do tradutor. Então, vez após outra, a gente consegue identificar isso no texto bíblico. E é por isso que é muito importante que todos nós tenhamos assim mais de uma versão da Bíblia para poder comparar. Então, note o que o tradutor fez aqui. O verso 3 diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A tradução correta não deveria ser junto ao altar, deveria ser sobre o altar. A imagem de Apocalipse 8, verso 3, é de um anjo que está em cima, de pé, sobre um altar. O tradutor pensou da seguinte maneira: esse anjo, ele tem um incensário. Então, possivelmente, esse altar é o altar de incenso. E você vai notar que o altar de incenso, ele é um altar pequeno, de pequenas dimensões, e é uma visão muito estranha você imaginar alguém de pé nesse móvel pequeno, de pequenas dimensões. Então, ao invés de colocar sobre o altar, ele fala junto ao altar. Ele faz essa pequena mudança na tradução. Mas é importante notar que o próprio verso 3, ele faz distinção entre dois tipos de altar. Ele fala de um altar sem alguma característica, e ele destaca aqui, adjetiva, um altar de ouro. Então, nós percebemos que esse altar de ouro, sem sombra de dúvidas, é o altar de incenso. E esse outro altar significa que é o altar de sacrifícios que está no pátio, fora do templo. Então, a imagem aqui é desse anjo sobre o altar de sacrifícios. Bom, como é que a gente entende essa passagem? Stefanovic, ele mostra o que a Mishnah fala sobre o serviço diário no santuário. A Mishnah é um conjunto de tradições aí dos judeus. Ele diz o seguinte: todos os dias existiam dois sacrifícios, um pela manhã e outro pela tarde. No momento do sacrifício da tarde, quando finalizava o serviço do santuário, o sacerdote que era apontado, ele tomava o seu incensário. Ele ia até o altar de sacrifícios, ele tomava brasas do altar de sacrifícios, colocava no incensário e levava esse incenso agora lá para dentro, aqui para o santuário, para o santo. E ele oferecia o incenso aqui diante do altar de incenso, e após esse momento ele saía. E segundo a Mishnah, após oferecer o incenso, ele arremessava o seu incensário com força no chão, e existia um grande estrondo. E por fim, 7 sacerdotes tocavam as suas trombetas. Então nós percebemos que a imagem do serviço diário no santuário terrestre é a mesma imagem que está sendo trazida aqui em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 não tem a ver com o dia da expiação, o Yom Kippur, o dia do juízo, mas tem a ver com o serviço diário. Então percebemos de maneira muito clara que Apocalipse capítulo 8, as 7 trombetas, não tem a ver com o fechamento da porta da graça, mas com outra coisa. Qual é o significado disso? Indo para o nosso desfecho, nós entendemos que o incenso que representa as orações do povo de Deus vem da terra, porque lembre-se, o altar de sacrifício, na tipologia do santuário, representa a terra. Então, as orações, o incenso sobe até o santuário celestial, no compartimento santo, e lá Deus recebe essas orações e responde através de juízos.
Isso tem uma relação muito direta com o quinto selo, quando fala do clamor dos mártires. Foram perseguidos, foram mortos e clamam a Deus. Até quando o Senhor não julga o nosso caso? Então, Deus interfere na história com juízos, ok? Então, esse é o significado das 7 trombetas. Interferências de Deus na história para punir aqueles que perseguem o povo de Deus ao longo de toda a história da era cristã. Muito bem, pastor Oscar, estamos já caminhando para o fechamento da nossa live. Nós recebemos várias perguntas aqui que estão colocadas já no nosso chat. Vários colegas estão escrevendo as suas perguntas e nós vamos dedicar um tempo breve para respostas a essas questões, logo assim que concluirmos a fala do pastor Oscar. Relacionado à questão, pastor, que tem sido objeto de muita discussão entre os teólogos, interpretadores do Apocalipse, é o capítulo 17, não é? Muitos fazem algumas aplicações relacionado aos 7 reis de Apocalipse 17, referindo-se, por exemplo, a 7 papas, e alguns outros referem-se a outros símbolos também. Qual que é a visão que a Igreja Adventista realmente compreende como sendo a visão mais apropriada para interpretarmos esses 7 reis de Apocalipse 17? Ok, os 7 reis de Apocalipse 17, primeiramente eles são interpretados por Samuel Ramos, aqui está a pregação futurista, como se referindo a 7 pessoas literais. Os 7 reis seriam 7 papas. Então, na visão dele, a partir de 1929, ali com o Tratado de Latrão, quando o Vaticano ele se tornou um Estado independente, obteve esse benefício ali da Itália, o Vaticano está dentro de Roma, ele entende que isso foi a cura da ferida mortal. Então, ele vai relacionar 7 papas a partir de 1929. Alguns comentários dele a respeito dessa questão, mas como é que a gente interpreta isso? Fica muito evidente, utilizando o próprio livro de Daniel, que é estudado em conjunto com o Apocalipse, que esses 7 reis eles não podem ser interpretados de maneira literal, mas de maneira figurada. Até porque também são 7 montes. Montes são uma representação também de poderes. Na profecia clássica nós vemos isso. E também Daniel, capítulo 7, relaciona reis com reinos, com governos. Então, a interpretação mais comum no meio adventista é que esses 7 reis aqui está registrado. São 7 reinos, governos mundiais que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Boa parte, então, dos estudiosos tendem a colocar o princípio desses 7 reis ou reinos no Egito. O próprio Egito ele é mencionado em Apocalipse, capítulo 11, dando a entender que é um ponto de partida. As 7 pragas, a linguagem das 7 pragas também tem a ver com as pragas do Egito, lá do livro de Êxodo. Então, os 7 reis seriam Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Então, se nós quisermos ser coerentes com o próprio texto bíblico e usar menos a imaginação, a tendência é entendermos que os 7 reis não são 7 pessoas literais, mas é uma representação de algo maior, de reinos que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. Agora, o 8º rei, que faz parte dos 7, eles têm uma interpretação ainda mais diversificada em nosso meio. A maioria tende a colocar o 8º rei da profecia como uma coalizão político-religiosa de Apocalipse, capítulo 13. Vanderlei Dornelles tem um livro sobre esse assunto, O Último Império, e ele diz que o 8º rei seria os Estados Unidos da América. É um estudo interessante, foi publicado também em matéria na revista de Adventista, tem um livro pela CPB, e nós temos também a abordagem também interessante de Eckhart Miller, que é o escritor do novo comentário adventista no livro do Apocalipse, que vai ser lançado dentro de algum tempo. Ele entende que o 8º rei seria o próprio Satanás. Em ambos os estudos tem
considerações interessantes. Vale a pena dar uma lida nesses artigos. Vanderlei Dornelles, na Revista Adventista, e Eckhard Miller nós encontramos na revista Parousia, que também é publicada pela Unaspress. Muito bem. Então, para clarificar um pouquinho e tornar um pouco mais didático, por que nós não poderíamos interpretar, então, os 7 reis de Apocalipse 17 como sendo 7 papas? Por quê? Por que motivo? Faça aí uma explicação mais didática, brevemente. Ok, amigos, como eu mencionei, o livro do Apocalipse ele está diretamente relacionado ao livro de Daniel. Daniel, no capítulo 7, lá pelo verso 17, vai falar também sobre reis. Reis, e a explicação é dada no próprio verso, representam reinos. Então, note, aquilo que está evidente, aquilo que está claro, essa interpretação ela pode ser levada adiante. O que a gente não pode é tomar questões obscuras e tomá-las como abordagem principal. No meu entendimento, qual é a abordagem primeira e mais clara? Os 7 reis representam reinos com base em Daniel capítulo 7, verso 17, eu precisaria dar uma confirmada aqui. Uma outra coisa interessante é perceber que relaciona esse ponto de partida dos 7 reis com a cura da ferida mortal em 1929. Em 1929, o papado ele recebeu menos de 1 quilômetro quadrado de posse de terra. E eu duvido muito que isso se refira à cura da ferida mortal. A cura da ferida mortal tem relação com a igreja, o papado, tendo o mesmo poder que teve na Idade Média, capacidade de perseguição, de imposição e de alteração, inclusive nas leis e na palavra do Senhor. Então, eu noto que a abordagem futurista ensinada por Samuel Ramos, ela é muito obscura. E a passagem mais clara que nós temos é em relação a Daniel capítulo 7. Daniel 7, 17, que você faz menção, está correto, pastor. Eu vou ler aqui para os nossos participantes. A palavra diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Tá? Essa é a leitura que foi mencionada pelo pastor Oscar aí. Como é que a gente entende uma passagem obscura? Utilizando uma passagem mais clara sobre o mesmo tema. Então, se em Daniel capítulo 7 relaciona os reis com reinos e não como pessoas literais, fica evidente que Apocalipse 17 também se refere à mesma coisa. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão que vamos postular ao pastor Oscar. Pastor Oscar, existem períodos de tempo profético previstos para o tempo do fim? Essa é a pergunta que nós vamos fechar aqui a nossa live hoje. Existem esses períodos? Quais são eles, se é que existem? Ok, eu gostaria de exemplificar esse caso, essa questão, mais uma vez com a abordagem de Samuel Ramos, quando ele crê numa compreensão de uma última profecia, aliás, uma última supremacia papal, e sobre o tempo de angústia. Qual é a visão dele sobre isso? Ele entende que os 42 meses de Apocalipse capítulo 13 são literais. Então, seria um tempo profético jogado na escatologia, no tempo do fim. Ele entende que após esse período papado, ele é destruído. E como ele chega a essa conclusão de que os 42 meses da besta que sobe do mar em Apocalipse 13 são literais? Ele faz aqui uma relação com Jezabel. Ele diz, lendo aqui a frase dele, Deus criou um padrão profético ao chamar o papado de Jezabel espiritual em Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Então, quando tem aquela carta Tiatira, quando fala sobre Jezabel espiritual, uma referência à igreja romana, ele entende, então, que Jezabel é um símbolo da igreja romana. E se no passado, nos tempos de Jezabel, houve um tempo também de 3 anos e meio, um tempo literal, onde o profeta Elias disse que não choveria, ele vai perceber, então, que esse tempo literal que ocorreu lá no Antigo Testamento vai voltar a acontecer no tempo escatológico, no tempo do fim.
Parece um pouquinho confuso, não é verdade? É porque é confuso mesmo. O entendimento, ele tem mais a ver com a imaginação do que, de fato, com o texto bíblico. Eu quero aproveitar esse momento também para fazer uma junção aqui com os tempos proféticos de Daniel, capítulo 12, os 1290 dias e os 1335 dias. Ele também entende que esses são tempos literais. Então, ele percebe, me permita ler esse trecho de Schwantz, aqui mencionado por ele, que vai existir um tempo de angústia, qual nunca houve, e esse tempo seria literal de 1290 dias, ou seja, pouco mais de 3 anos e meio, que é seguido por um tempo de angústia ainda pior, de 45 dias literais, totalizando, então, os 1335 dias. Então, na visão dele, no tempo do fim, o papado vai reinar absoluto durante 42 meses, 3 anos e meio. O povo de Deus vai experimentar 1290 dias de um tempo de angústia e mais 45 dias de um tempo de angústia aumentado, segundo ele. Como é que a gente compreende essa questão? Bom, como eu mencionei, fazer uma relação do papado com Jezabel e com os 3 anos e meio da seca lá de Israel nos tempos de Elias é mais uma questão de imaginação do que, de fato, uma inferência bíblica. O que a gente percebe na interpretação futurista de Samuel Ramos? Ele faz uma junção de textos bíblicos, até mesmo de textos do Espírito de profecia, como se fosse um colar. Está tudo unido. Mas parece que as pedras do colar não combinam. Está tudo amarrado, mas a amarração são de peças que não batem entre si. Então, essa relação de Jezabel, papado e 3 anos e meio pertence muito mais ao campo da imaginação do que do texto bíblico em si. Agora, como é que a gente pode entender se um tempo ele é profético ou ele é literal, como proposto por Samuel Ramos? Eu queria apresentar aqui um estudo do pastor Alberto Tim sobre simbolização em miniatura. De maneira bem breve, nós vemos que em Apocalipse capítulo 13 existe uma besta que sobe do mar e vai ter atuação por 42 meses. O princípio é o seguinte: o animal de Apocalipse capítulo 13, ele é literal ou ele é o símbolo de uma coisa maior do que ele? Nós percebemos que não é um animal literal, mas ele é um símbolo em miniatura do papado. O papado é maior do que o animal. Agora a gente vai perceber o seguinte: existe uma relação simétrica entre o símbolo profético e o tempo profético também. O que isso significa? Se o símbolo é uma miniatura de uma realidade maior, o tempo que está relacionado a esse símbolo também é uma miniatura de algo maior. Exemplificando aqui em Apocalipse capítulo 13, se a besta que sobe do mar é uma representação da igreja romana de algo maior, os 42 meses também são uma representação de algo maior do que 3 anos e meio. Seriam 1260 anos, por simetria. No caso de Daniel, capítulo 12, é um pouco mais complexo, mas não tão difícil de compreender, porque você vai perceber que existe o tempo, mas não existe o símbolo. Esse tempo de 1290 dias, 1335 dias, estão relacionados a quê? Capítulo 12 não apresenta. Mas o próprio livro de Daniel, ele vai exemplificar algo. Vai mostrar que, Daniel capítulo 7, existe o corpo da visão, que vai do verso 1 ao verso 14, e você vai notar que não existe tempo profético no corpo da visão. O tempo só vai aparecer na explicação da visão. Então, existe o símbolo, existe a visão, mas o tempo não está dentro da visão, está desgarrado, está fora. E você vai notar que esse fenômeno também acontece em Daniel capítulo 8. Você tem o corpo da visão, do verso 1 ao verso 12, mas a explicação do tempo profético só acontece no verso 14, fora da visão. Então, nós temos uma indicação de que o tempo de Daniel capítulo 12, o símbolo dele não está no capítulo 12, mas está no capítulo 11. Você vai notar que existe,
existe uma correlação muito grande entre Daniel 11, verso 31, com o capítulo 12. Você vai notar que aqui fala do rei do norte e fala sobre o tirar o sacrifício diário e o estabelecimento da abominação desoladora. Essa mesma linguagem aparece em Daniel capítulo 12, quando o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Existe uma conexão agora, e nós percebemos que esses 1.290 dias, 1.335 dias, se referem ao rei do norte de Apocalipse, perdão, de Daniel capítulo 11. Então, vamos aplicar o princípio aqui. Se o rei do norte ele é uma miniatura de algo maior, do papado, então os 1.290 dias, os 1.335 dias, também são uma miniatura de algo maior. Ou seja, eles não são literais, eles são proféticos e representam anos. Pastor Oscar, eu creio que nós podemos já encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação e dizer a você que nós vamos ter que fazer uma outra live tratando de temas correlatos a esse, quem sabe fazer um desdobramento para que a gente possa aprofundar um pouco mais no assunto e colocar isso também aos participantes que estão conosco nessa noite, né? E alguns aqui já formularam suas perguntas, nós não vamos ter como responder todas, são várias perguntas que mandaram para nós aqui, mas eu queria postular a pergunta do Leonardo, que fez ao senhor, pastor, aqui, ó. O historicismo não pega um pouco de preterismo e futurismo, no sentido de que há profecias que já se cumpriram no passado e que estão na história, e o futurismo que não está na história? O que você tem a dizer sobre esse assunto aí, brevemente? O preterismo ele tem o foco no primeiro século, do tempo do autor bíblico. O historicismo ele tem uma visão mais ampla, envolve o passado, o presente e o futuro. Hoje, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe, não diria um clamor, mas existe uma necessidade de uma definição melhor do historicismo. A gente pode compreender o historicismo de pelo menos duas maneiras. A gente pode compreender dessa forma, como o amigo Leonardo colocou, que seria uma junção de todos os meios, né? O preterismo, o futurismo, porventura até o idealismo. No entanto, essa mesma abordagem ela foi rejeitada pela Igreja na década de 80, 90. Nós temos o princípio apotelesmático ali defendido por Desmond Ford, e o Dacom, no comitê da Igreja, rejeitou essa abordagem. Existem alguns autores que ainda vão um pouco nessa linha, John Paulin, Ranko Stefanovic, mas existe uma outra linha que entende que o historicismo ele deve ser utilizado de forma isolada. Então, estabelecer critérios realmente não é muito fácil nessa questão. Mas, voltando à pergunta, o historicismo ele tem uma visão mais ampla da história, enquanto que o preterismo ele é focado. Aí você vai perceber, por exemplo, o preterismo, no livro de Daniel, vai relacionar o chifre pequeno a Antíoco Epifânio, vai tirar o foco, né, do papado, e não é justo com o próprio texto bíblico. Então, note que Daniel, Apocalipse, eles apresentam esse desenrolar da história diante de nós. E seria muito forçado de nossa parte impor uma visão preterista ou mesmo futurista. É importante deixar que o próprio texto fale e se apresente como na realidade ele é. Muito bem, pastor. Nós caminhamos agora para a última pergunta. Eu não sei se você vai se agradar dessa pergunta, mas é uma pergunta muito oportuna, né? Vamos ver se você consegue trabalhar um pouco esse assunto. Com base em que fontes literárias Samuel Ramos utiliza para sustentar argumentos que divergem da visão adventista de interpretação do Apocalipse? De onde vêm tais interpretações? Ou são essas interpretações exclusivas de sua própria pessoa?
Essa é a pergunta que nós trazemos para você nesse momento, já que você abordou tanto essa temática. Ok, a interpretação de Samuel Ramos, ela não é original, ela é antiga. Na década de 80, um médico adventista, não um pastor, um membro leigo da igreja, ele publicou um livro, Give Glory to Him, algo mais ou menos assim, e ele apresentava essas visões. E, de alguma forma, Samuel Ramos cita, menciona várias vezes na sua bibliografia esse livro, essa referência, e fica muito nítido que ele bebeu dessa fonte, gostou das ideias e passa adiante. Então, existe um outro autor também que me falha agora a memória, mas nenhum deles é um estudioso realmente, um intérprete da igreja, alguém dedicado ao estudo do livro do Apocalipse. São membros leigos que se encantaram com a visão futurista, ele se agradou disso e passa adiante. Robert Hauser, eu reputaria como a principal fonte de informações dele. Muito bem. Pastor, nós estamos aqui já agora encerrando o nosso momento. Queríamos agradecer você, queríamos agradecer a todos os nossos internautas que estiveram participando ao vivo conosco nesta live. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua caminhada cristã aqui na Terra. Eu estava aqui lendo o livro Eventos Finais e na página número 14 da publicação aqui impressa, Deus tem uma orientação por meio da sua serva que diz assim: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa igreja. Me toca falar uma coisa aqui, pastor, em cima do que você apresentou esta noite. Nós não precisamos e nós não devemos estudar o Apocalipse e Daniel apenas em tempos de crise. Nós precisamos estudar esses dois livros juntamente com toda a extensão da Bíblia em tempos de paz também, para que nós possamos compreender a magnitude, a grandeza, não é, das mensagens que foram por Deus concedidas aos seus servos, profetas Daniel e ao profeta João, que escreveu o Apocalipse. E queira Deus que nós possamos dedicar mais tempo, os pastores, os líderes de igreja, para nós estudarmos os conteúdos preciosos dessas profecias que foram concedidas por Deus, para que possamos estar preparados, atentos, não é, ao desfecho da história desse mundo. Pastor, por favor, você queria dizer umas palavras para encerrar? O Senhor me permite ler mais duas frases do Espírito de Profecia, que eu acho muito Sim, momento. com prazer. Me permita colocar na tela mais uma vez, eu acho que é apropriado. Sim. Existe uma menção aqui, sketches from... Opa, parou aqui a tela, deixa eu tentar de novo. Só colocar ali. Deixa eu fechar e abrir de novo. Sim. Enquanto o pastor abre aí, nós queremos dizer que as perguntas que foram formuladas pelos queridos participantes serão respondidas pelo chat. Então, se você fez alguma pergunta e nós não conseguimos respondê-la agora, você se reporte ao chat que o pastor Oscar se encarregará de responder todas essas questões, tá bom? Pastor. A primeira menção diz o seguinte, do Espírito de Profecia: o Redentor do mundo não sanciona experimentos e exercícios em questões religiosas, independentes de sua igreja organizada e reconhecida. O segundo trecho vai dizer: não é bom sinal quando alguns homens recusam se unirem aos seus irmãos e preferem agir sozinhos. Então, nesse ponto, o que eu quero destacar? A interpretação, a visão de Samuel Ramos, ela é solitária. Ela não encontra apoio nos principais estudiosos da igreja, nos principais estudos da igreja.
de maneira que o correto é submeter as suas visões e interpretações particulares à igreja, ao estudo, porque é pelo coletivo que Deus trabalha. Fica muito evidente também nas visões que Ellen White dava, sempre confirmando quando existia o quê? Consenso. Então, ao longo da história, Deus tem trabalhado, lançado luz sobre essa questão. E a luz, o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a maneira de Deus trabalhar não é, digamos assim, levantar um método historicista, a igreja construir todo um conhecimento para, de repente, solapar as bases e recomeçar do nada. Uma abordagem sensacionalista. Então, observe que luz é lançada sobre luz. Deus vai colocar tijolo sobre tijolo de maneira a edificar a sua igreja. Então, é lamentável, no meu ponto de vista, quando a gente procura trabalhar de forma independente da igreja. Deus ordena a sua bênção onde existe unidade. Deus, porventura, pode utilizar pessoas, indivíduos, para lançar luz sobre a igreja. Mas eu sugiro que todos aqui devamos ter cuidado quando essa luz ela não é compartilhada com o todo da igreja. Então, que o Senhor abençoe cada vez mais a nossa compreensão do livro do Apocalipse, de Daniel, e a nossa preparação para o tempo do fim. Amém, amém. Pastor, nos dirija numa prece para nós encerrarmos, por favor. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te damos graças porque a tua palavra ela é como uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, de maneira que pode nos ajudar a obter preparo para o breve retorno de nosso Senhor. Suplicamos aos céus equilíbrio, tato, sabedoria, inteligência, para que possamos compreender de maneira equilibrada o livro do Apocalipse, de maneira que possamos compreender a revelação de Jesus Cristo para o teu povo. Que a tua pouse sobre todos nós que acompanhamos essa live, que acompanharemos mais adiante, e que o Espírito Santo do Senhor possa nos habilitar no dia de Cristo a estarmos de pé. Suplicamos essa confiantes e em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Nós queremos agradecer a todos os participantes que estiveram conosco, que Deus abençoe você. Se você se agradou desse conteúdo, eu quero convidá-lo a compartilhar com seus colegas, com as suas igrejas, com seus amigos, para que nós possamos, então, trazer mais e mais conhecimento a respeito da compreensão dessa pérola preciosa que é o livro de Apocalipse, juntamente com o livro de Daniel também. Pastor Oscar, muito obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos marcar um outro momento para estarmos juntos e com certeza vamos aprofundar um pouco mais essa temática. Um grande abraço, uma boa noite a todos, que Deus a todos abençoe e um bom restante de noite a todos. Bom descanso a todos, que Deus vos abençoe. Só um minutinho aí, por favor. Luan, está me ouvindo? Luan? Sim, espera só um segundo, pastor. Ok, eu parei aqui. Pastor, segura mais um pouquinho só que a gente dá duas palavrinhas aqui. Você quer mesmo encerrar? Sim.